A aula inaugural do curso de jornalismo do primeiro semestre foi ministrada pelo jornalista e ex-aluno da faixa Marcos Uchoa. Com 6 coberturas de guerra, 10 Olimpíadas e 8 Copas do Mundo, Uchoa conversou com os alunos sobre a trajetória profissional, mercado de trabalho e deu dicas sobre a profissão. Confira aqui, na TV Faixa, a íntegra da palestra do jornalista Marcos Uchoa. Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a presença de todos nesta noite e damos início à aula magna do curso de jornalismo das Faculdades Integradas Hélio Alonso. Para compor a mesa diretiva, convidamos a presidente da organização Hélio Alonso de Educação e Cultura, Márcia Alonso, o professor Paulo Alonso, diretor-geral das Faculdades Integradas Hélio Alonso, a coordenadora do curso de jornalismo, professora Ivana Gouveia, e o jornalista Marcos Uchoa, formado pela faixa Com a palavra, a coordenadora do curso de jornalismo, a professora Ivana Gouveia, para abrir oficialmente o evento. Boa noite. Queria agradecer a presença de todos. Estou achando lindo esse auditório cheio. Muito obrigada por vocês estarem todos aqui. Quero agradecer a presença da presidente da organização Hélio Alonso, Márcia, do professor Paulo Alonso, diretor-geral da faculdade. Agradecer mais uma vez vocês pela presença do repórter cinematográfico, correspondente internacional Sérgio Gils, também formado pela faixa, né? Agradecer à professora Denise Lilembal, que fez todos os contatos e nos proporcionou a presença de Marcos Uchoa. Agradecer à faculdade, né, ao UERP, ao CPP e à reitoria, né, por fornecer a infraestrutura necessária para que a gente possa fazer este evento. Agradecer aos veículos da faculdade que estão também fazendo a cobertura, o Jornal da Faixa, com o professor PC Guimarães, a TV Faixa, professor Geraldo Manetti, e falar do prazer de ter Marcos Uchoa entre a gente de novo, né? Marcos é formado pela faculdade, pela Faixa, é um dos nossos egressos. A Faixa já tem uma tradição de prata da casa, eu sempre digo que tenho muito orgulho também de ser formada pela Faixa, né? E essa formação só mostra a competência da instituição em ter bons profissionais, e vocês são esse futuro, vocês já estarão nos representando, e pensem que daqui a 20 anos estarão aqui também falando sobre a sua trajetória profissional, como o Marcos está nos brindando hoje com essa possibilidade de conhecer um pouco, né, e mostrar, né, como é que um profissional bem formado consegue passar por décadas, né, trabalhando, competente, atuando e com uma trajetória de muito sucesso, e num mercado de trabalho como é o do jornalismo, que é um mercado em profunda transformação e permanentemente em transformação. Um mercado que as tecnologias mudam a cada dia e a gente está se preocupando em estar atualizado, tem que se preocupar em estar sempre capacitado para trabalhar com essas novas tecnologias, mas sem descuidar também de um pensamento a respeito do que é ser jornalista na sociedade em que nós vivemos. Então, não é só ter a competência para passar por essas décadas de mudanças tecnológicas, mas ter o conhecimento de línguas, como o Marcos tem, o conhecimento de outras culturas, de outros países, para poder trazer essa visão pensante, né? Sendo um jornalista que pensa e que pode contribuir para mudar a sociedade. É isso que a gente espera dos nossos alunos, dos futuros profissionais que estamos formando. Isso tudo, né, traz essa visão do jornalismo com uma profissão que tem uma ética que deve ser bem
bem pensada, um exercício ético da profissão. Então, essa formação que é tecnicamente apropriada e que teoricamente consequente, ela também traz um exercício eticamente responsável da profissão. É isso que a gente espera e é isso que Marcos pode falar, né, da sua trajetória, desse mercado de trabalho e também, né, por que não, dar dicas profissionais. Afinal de contas, isso aqui é uma aula magna, é uma aula em que nós temos um grande professor e aula não é só dentro de sala de aula, é nesses espaços, é nessa vivência que nós temos dentro da universidade. Então, que tenhamos todos uma ótima aula. Marcos, você. Professor. O jornalista Marcos Uchoa, formado pela faixa, tem um currículo invejável. Começou na TV Globo em 1987. Como repórter no Brasil ou como correspondente no exterior, permaneceu 11 anos em Londres, 4 anos em Paris, cobriu os mais diversos momentos da história mundial, dentre eles 6 guerras, 3 desastres naturais, carnavais, eleição do Papa, 10 Olimpíadas e 8 Copas do Mundo. Com a palavra, o nosso convidado especial, Marcos Uchoa. É um prazer aqui estar com vocês. Eu saí o último dia meu na faixa, foi muito atípico, porque eu me formei num dia e embarquei para a minha primeira Olimpíada no dia seguinte. Obviamente, isso é uma coisa muito rara de acontecer, e ninguém começa trabalhando assim, né? Eu, na verdade, eu já falei isso, já escrevi isso e repito, para os que muitas vezes não são bons alunos, que eu não fui um bom aluno. Eu, na verdade, eu me formei, eu demorei 6 anos para me formar, eu tranquei matrícula 2 vezes, se não me engano. Eu já tinha feito sociologia 1 ano, tinha largado, tinha feito medicina 1 ano, tinha largado. A minha mãe não estava muito satisfeita com as minhas atitudes. E eu, na verdade, eu vim fazer a comunicação, eu espero que, ao contrário da maioria de vocês, sem nenhuma convicção. Eu vim fazer comunicação para tentar calar a boca da minha mãe. De certa maneira, ver se acalmava um pouco ela. O que não aconteceu. E eu tinha uma amiga que era do ginásio, a Isabela Scalabrini, que é repórter da Globo, lá em Minas Gerais, ela era daqui, começou no esporte, que foi aluna daqui também. E então eu vim por causa disso, por causa dela, também tinha um outro amigo que estudava aqui, então foi uma coisa meio fortuita. E na época eu já estava começando a namorar, já estava namorando a Tereza, minha mulher, e obviamente estava mais interessado na Tereza do que no estudo. E também eu tinha começado pouco depois a trabalhar na Air France, trabalhava no aeroporto, na época que tinha o Concorde vinha ao Rio, era muito divertido, a gente tinha passagens 2 vezes por ano para o exterior. Claro que eu não tinha dinheiro para isso, mas a gente economizava ao máximo, eu trabalhava para tentar viajar. Então, quer dizer, e a gente morava na ilha, num apartamentinho pequenininho, que era do pai dela, enfim. Então, da Ilha do Governador até aqui, dava aquela preguiça, enfim, aquela coisa. Então, enfim, a verdade é que eu admito, confesso, que eu não fui um bom aluno. Mas digo isso não para nem me avacalhar, e muito menos a faculdade, simplesmente de que há esperança para todos. Entendeu? É possível você conseguir uma carreira razoável, apesar de não ser um bom aluno no momento de ser um bom aluno. E eu digo isso porque, na verdade, eu diria que se eu tivesse sido um bom aluno, com certeza eu teria aproveitado muito mais do que eu aproveitei. Agora, quando a Denise me convidou, claro, poxa, super legal, vamos conversar, mas, enfim, eu estou muito enrolado com o trabalho e eu acabei não preparando uma coisa muito formal. E aí fiquei pensando também, mas, gente, o que eu vou falar para uma garotada, né, 18, 19, 20, alguns, claro, um pouquinho mais velhos, mas falando, mas eu estou com 58 anos de idade, enfim, a distância é grande. E ontem eu joguei futebol com os meus filhos, que não foi uma boa ideia, gente justamente da idade de vocês, garotada. E ao mesmo tempo, assim,
eu acho que a gente precisa, e obviamente nesses tempos de mídia social, etc e tal, existe uma relação muito de admiração, claro, por quem trabalha bem, mas existe, às vezes, uma coisa que fica muito distante, né? Quer dizer, a pessoa que fica lá, que aparece na televisão, a pessoa que faz sucesso em uma outra área, e a pessoa que consome, digamos assim, o trabalho dessas pessoas. E claro que, para quem está começando, onde eu estou é muito distante. Para quem está começando, ser um correspondente, fazer guerras, fazer tsunami, fazer, enfim, as coisas todas que eu fiz com o Sérgio Guilherme, é muito difícil. Quer dizer, parece que a gente está em outro planeta, praticamente. E é uma coisa que a gente tem que refletir, isso que eu queria mais ou menos que a gente conversasse sobre isso, é que eu acho que além de qualquer coisa que vocês possam aproveitar do que eu disser como na questão jornalística, eu acho que era importante que gostaria que vocês aproveitassem como cidadãos, quer dizer, como maneira de fazer pensar, maneira de ver o mundo, porque realmente o mercado de trabalho, como todos nós sabemos, é um mercado de trabalho difícil, é um mercado de trabalho que não tem tantas oportunidades assim e que realmente requer uma mistura de muito trabalho e muita sorte, né? Lamentavelmente, e hoje, por exemplo, eu estou trabalhando no esporte, se vendeu muito a mensagem, né, de que o sonho pode virar realidade, que, poxa, eu persigo o seu sonho. E, na verdade, não é um sonho que vira realidade, é o trabalho que vira realidade. Quer dizer, vocês precisam realmente ralar muito, estudar muito, se preparar muito para ter uma chance. Então, eu às vezes penso que muitas vezes essas palestras, elas se esperam que as pessoas sirvam de inspiração, né? Aquela coisa que inspira. Mas eu acho que, de certa maneira, ainda mais para a gente que trabalha com jornalismo, é melhor falar a verdade. Eu acho que falar a verdade é a nossa função, é a nossa obrigação. E então ficaria meio esquisito aqui a gente vir aqui com uma mensagem de que o mercado está aberto aí para uma turma, 2 turmas, 3 turmas, 4 turmas, enfim, para a quantidade de gente que se forma em comunicação. Se a gente voltar um pouquinho atrás, e a gente, sei lá, eu já fiz isso com outras turmas, não sei como seria com vocês, mas quantos de vocês leem jornais, quantos de vocês compram jornais diariamente? Essa coisa, realmente, hoje é uma minoria, com certeza, em relação ao que foi a minha geração no passado, né? Agora, isso, digamos que era quase o básico, né? Quer dizer, você se informar diariamente, que no sentido de ler jornal e ler bastante diariamente, era uma coisa natural para quem faz jornalismo, né? Só que esse não é o mundo de vocês. Hoje, infelizmente, esse não é o mundo de vocês. A maioria se informa um pouco, a maioria se informa via internet, lê pouco, pula de notícia em notícia. Eu tive numa conferência em Praga, uns 2 anos atrás, e tinha um rapaz inglês sensacional. O cara era sensacional. O cara tem uma televisão que, se não me engano, na Inglaterra, que se não me engano chama SBTV, uma coisa assim, não estou me lembrando agora. Ele começou gravando vídeos dos amiguinhos que tocavam e faziam um grupo de música. Hoje isso é um fenômeno na Inglaterra, tem mais de 200 milhões de hits, é uma televisão dentro da internet, dentro do YouTube. E o cara estava sendo venerado por uma espécie de um congresso pequeno, assim, mais seleto assim, de correspondentes na Europa. E o cara falando como é que era os tempos atuais, que era uma coisa rápida, que era uma coisa, sabe, tem que ter ritmo, tem que ter musiquinha, tem que ter clipe, não pode ser demorado, porque a linguagem da juventude agora é essa. Eu estava na plateia, digamos, como vocês estão agora, e ele estava aqui, eu levantei e falei, eu quero fazer só uma pergunta. Você, que ele tinha 20 e poucos anos, a geração tua está vivendo um problema seríssimo de desemprego na Europa. Como é que você trata de desemprego em 1 minuto, com musiquinha? Aí ele ficou meio sem graça. Porque, de fato, existe uma tendência muito comum e natural atualmente de se achar que o jornalismo ele pode ser mais atraente através de embalagens mais jovens. É verdade? É verdade no sentido de que o atraente depende do freguês. Quer dizer, você olha ou não olha um anúncio, ele te agrada ou não.
Agora, nós não estamos falando de uma mercadoria. O jornalismo não é Coca-Cola. Jornalismo é informação que forma um cidadão e forma um país. Então, se você trata de temas complexos, e estamos falando do desemprego da juventude, é um tema complexo. Globalização é um tema complexo. Tecnologia é um tema complexo. Lava Jato é um tema complexo. Se você acha que você vai explicar isso com uma materinha de 1 minuto e meio, com musiquinhas e clipes e não sei o que, realmente você está seriamente equivocado, seriamente enganado, ou estão te enganando. Porque nada que é importante é simples. Então, perseguir a necessidade de você explicar bem um assunto é muito importante que a gente tenha essa noção, e aí eu falo não simplesmente como vocês como futuros colegas, mas para vocês como futuros cidadãos. Se a gente quer entender o mundo que a gente vive, a cidade que a gente vive, se a gente quer entender o Sérgio Cabral, o Lava Jato, os escândalos do esporte, a globalização, o atentado em Londres, o Estado Islâmico, isso não é ler uma materinha na internet. Esqueça. Então, por isso que eu estou falando, o sonho não é a realidade, o trabalho é a realidade. E quando eu falo trabalho ou vocês leem, ou vocês vão perder uma chance para quem lê, para quem se informa melhor. Dito isso, eu não quero furar o balão, até porque existem outros modelos. Existe gente que conseguiu se dar bem na carreira, obviamente, com uma bagagem menor. Agora, você está progressivamente diminuindo a tua chance na loteria, digamos assim, na medida que quanto menos preparado você é, de certa maneira, a tua chance vai depender mais de sorte, de contar com a ajuda de alguém, uma porta que se abre no momento que você está passando. Que existe, claro que existe. Existiu para mim, inclusive. Quando eu comecei na TV Manchete, que já acabou, né? A TV Manchete tinha um concurso, ela tinha acabado de abrir no final de 83, e por isso que eu embarquei para a Olimpíada, voltando aí na história, e eram para gente que estava se formando ou formada. Mas nessa minha bagunça de trancar matrícula, não sei o quê, eu fazia matérias de vários semestres. Então, a Elia Alonso, gentilmente, me deu uma cartinha mentirosa de que eu estava fazendo coisas no último semestre. E aí eu pude fazer o concurso. E aí passei, era uma turma de umas 60 e ficaram 2 pessoas. Eu e uma garota. E a garota não entendia de esporte, eu não queria fazer esporte, mas eu gostava de esporte. Jogava futebol, enfim, curtia muito e falava idiomas. E então eu fui para o esporte. E foi por isso que eu acabei indo para a Olimpíada tão cedo, porque quando chegou na hora de ver quem mandava, quem ia para a Olimpíada, entre os repórteres de esporte eu era o mais novo, longe o mais inexperiente, mas eu tinha qualidades que os outros não tinham. Então, isso realmente é real. Quer dizer, hoje em dia, eu diria que para a maioria de vocês, falar um inglês é uma coisa muito importante, dependendo da área, obrigatória, né? Se você falar mais que inglês, melhor ainda. Agora, quem tem a paciência para fazer alguma coisa todo dia, enfim, a gente vê televisão muitas vezes todo dia, mídia social com certeza a maioria todo dia, mas o espaço para o estudo começa a se perder, porque você tem uma área que não tem jeito, né, que não muda, é tempo. Você tem que ter um tempo na vida para fazer as coisas, e esse tempo não muda.